Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos nessa manhã aqui no canal. Que bom estar aqui com vocês, acordar logo cedo pela manhã e acordar com o cântico dos pássaros, porque às vezes parece até que eu moro num sítio e eu não moro no sítio não. Não sei se vocês escutam aqui no vídeo, a voz dos pássaros, mas tem uma árvore na frente da minha janela e eles fazem a maior festa de madrugada. Eles conversam tanto, não sei aonde eles tem tanto assunto para tratar, porque é uma conversação de manhã quando eu acordo, com os pássaros ali na árvore, né, falando. Acho que eles colocam todos os assuntos do dia na madrugada, né, eles ficam ali conversando, falando, é muito interessante isso. Então, eu acordo já com a voz dos pássaros, mas isso é muito maravilhoso, ver a natureza de Deus, saber como Deus criou todas as coisas. E os pássaros, né, como a Bíblia diz, eles não trabalham nem fiam, né, mas eles têm o alimento deles de todos os dias, Deus não deixa faltar alimento para eles. Então, a natureza de Deus, como Deus criou todas as coisas, só podia ser pela perfeição mesmo de Cristo, né, do Senhor Deus, para tudo ser tão perfeito como foi a criação divina. Graças a Deus. Mas vamos dar bom dia ao Espírito Santo nesse momento. Repita assim: bom dia, Espírito Santo, reina sobre cada um de nós, derrama sua unção, seu poder, até transbordar o nosso coração com a sua maravilhosa presença. Aleluias, graças a Deus. Queridos, o versículo do dia hoje está aqui em Lucas, no capítulo 22, né? Capítulo 22, o versículo 39. Capítulo 22, versículo 39 de Lucas, diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O que nós podemos entender dessa palavra? Jesus sempre andava com os discípulos. Jesus nunca andava sozinho, ele estava sempre com os seus discípulos. E ali no Monte das Oliveiras, Jesus chegou ali com eles e os convidou, né, a orar. Mesmo Jesus afastando-se um pouco deles, porque Jesus queria orar sozinho ali com o Pai, ele queria ter aquele momento ali sozinho. E deixou eles ali, mas para que eles também orassem. E claro que naquele lugar ali, naquele Monte das Oliveiras, sobre Jesus, sobre os discípulos, pairava uma tristeza muito grande pelo que ia acontecer com Jesus. Então estavam todos envolvidos ali num clima até mesmo de tristeza, de opressão. Podemos imaginar que a situação ali entre Jesus e os discípulos, o clima que estava entre eles era muito apreensivo, era de muita tristeza, porque Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Mas Jesus já foi se preparar, Jesus foi preparar o seu espírito para aquele momento. E tem momentos na nossa vida que é somente nós e Deus.
Porque quando Jesus convidou os discípulos ali para orar, com certeza, mesmo Jesus afastando-se deles, mas Jesus achou, né, no pensamento de Jesus, com certeza, era que eles ficassem ali, mas que eles continuassem orando, que eles ficassem orando por Jesus, orando por ele ali, mesmo com o afastamento dele para orar sozinho. Mas eles não vigiaram, eles não oraram, eles a tristeza, o clima de angústia que pairava naquele lugar os envolveu de certa forma, que eles acabaram, como a Bíblia diz, dormindo de tristeza. Então, há momentos que é somente nós e Deus. Vai ter momentos na sua vida de que você não vai poder contar com ninguém. Muitas vezes, quando uma pessoa passa por algum sofrimento, ela, claro que é normal ela recorrer a outra pessoa para que ajude ela em oração, para que ajude ela, né, dando uma palavra, confortando. Mas vai ter momentos que é somente ela e Deus. Jesus estava naquele momento ali com o seu coração totalmente abatido, agoniado. Era tanta tristeza que estava sobre Jesus que a Bíblia diz que o anjo apareceu ali para dar forças a Jesus. Naquele momento apareceu um anjo ali porque a Bíblia se refere aqui, né, dando forças para Jesus, por quê? Porque Jesus estava forte? Não, porque Jesus estava fraco, Jesus estava enfraquecido por aquele cálice de sofrimento que estava sobre a vida de Jesus. Então, mas mesmo assim, Jesus foi perseverante na oração. Nós devemos ser perseverantes na oração. Vai ter momentos que não temos forças, talvez, para orar. Vai ter momentos que passamos que não há vontade de orar. Muitas vezes não há palavras para falar, não saem palavras dos nossos lábios. Como vemos Ana quando foi orar, quando estava sendo oprimida por Penina, que não tinha nem palavras para orar. Ela não conseguia nem pronunciar a palavra, apenas ela mexia com os seus lábios. Mas Jesus entendia o coração dela, Jesus ouvia o coração dela. E ali naquele momento em que Jesus estava entristecido naquele monte das oliveiras, Jesus estava sem força alguma para orar, mas mesmo assim Jesus se prostrou, se ajoelhou diante do Pai e foi pedir forças. Ele orou com tanta intensidade que a Bíblia diz que o seu suor se tornou em sangue. Então nós podemos imaginar a intensidade da oração de Jesus. Vai ter momentos em que precisamos nos intensificar mais na oração, orar mais, orar até nos sentirmos fortalecidos. Nós nunca devemos sair de uma oração ainda com o nosso coração pesado, ainda com o nosso coração duvidoso, mas nós só devemos sair de uma oração quando realmente o nosso coração está confortado por Deus, quando o nosso coração está em paz. Não importa se a oração vai durar 1 hora, meia hora, 10 minutos, não importa, nós nunca devemos ter tempo para orar. A oração, ela não é uma regra, de muitas vezes a gente pensa, vou orar 10 minutos, vou orar sempre meia hora, vou orar... Não, a oração é um diálogo com você e Deus. Então, ela não tem um tempo específico, eu não posso determinar, não, eu tenho que orar 1 hora. E quando deu aquele tempo ali, pronto, agora eu vou parar de orar e nem sei se o meu coração já está agraciado por Deus, se o meu coração já está confortado por Deus para encerrar aquela oração. Então, eu devo orar até o meu coração estar realmente completamente preenchido pela força de Deus, completamente saciado da necessidade daquela oração. Jesus, com certeza, a palavra de Deus aqui não diz quanto tempo Jesus orou ali, mas provavelmente Jesus orou muitas horas ali, que quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo, eles não conseguiram vigiar com Jesus, eles não conseguiram também orar entre eles ali. Eles se deixaram levar por aquela tristeza e adormeceram. Nós nunca devemos nos deixar levar pela tristeza. Nós nunca devemos nos deixar levar
pela opressão, por algo que está acontecendo de ruim na nossa vida e que nos impede muitas vezes naquele momento ali de orarmos. Mas quanto mais dificuldade encontrarmos na oração, mais perseverante nós temos que ser, porque Jesus, ele estava sem força alguma para orar, e mesmo assim, ele foi tão intenso na sua oração que o seu próprio suor se tornou em sangue. Então, Jesus nos deixou um exemplo de que quando enfrentamos um sofrimento, devemos orar. E não devemos orar pouco, não devemos orar, achar que algumas palavras com Deus, tudo já está resolvido. Não. Quanto mais enfraquecido você estiver, mais você tem que orar. Porque veja que a palavra do Senhor está dizendo que ali veio um anjo para fortalecer Jesus. Então Deus sempre envia os seus anjos para nos fortalecer, para que possamos suportar muitas vezes o cálice do sofrimento. Então Jesus estava ali com um sofrimento muito grande sobre ele, com um cálice que ele tinha que passar, tanto que ele, na oração dele ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento, ele quis dizer. Mas Jesus sabia que ele, se fortalecendo na oração ali, ele poderia suportar todo o sofrimento que ele iria passar. Amém? Então, que possamos tirar um exemplo dessa palavra. Eu não sei qual a situação que você está passando na sua vida, mas talvez você tenha que intensificar mais a sua oração. Talvez você tenha que orar mais tempo, até você se sentir com o seu coração leve, você se sentir em paz, você se sentir fortalecido. Então, ore e ore cada vez mais. Graças a Deus, e vamos orar nesse momento, porque a oração faz muito bem. Então, oremos, coloque as suas necessidades nesse momento diante do Pai, porque assim como Deus ouviu a oração de Jesus naquele momento, Jesus também está aqui agora para ouvir a sua necessidade em oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, como é maravilhoso, Senhor, ouvir a sua palavra e entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Talvez há muitas pessoas, Senhor, com um cálice de sofrimento na sua vida. E que, como Jesus, elas também desejam passar esse cálice. Mas há momentos na nossa vida que nós temos que suportar. Mas são nesses momentos, meu Deus, que o Senhor nos dá forças. Assim como o Senhor enviou o anjo ali perante Jesus para que ele pudesse ter forças naquela oração, em que tão intensamente ele orava ao Senhor. Ah, Deus, muitas vezes não temos vontade de orar, muitas vezes estamos enfraquecidos, não temos ânimo para orar, não há palavras muitas vezes que possam sair dos nossos lábios. Muitas vezes, quando chegamos diante de uma oração com o Senhor, nós não temos nem como começar, nem por onde começar. Mas o Senhor nos dá força, o Senhor sempre envia o seu anjo para nos fortalecer. Então, que nesse momento, meu Deus, diante de tantos sofrimentos que há, Pai, no mundo, diante de tanto sofrimento que há na vida das pessoas, nós não podemos nem imaginar quantos nesse momento estão sofrendo, Senhor. Quantos nesse momento precisam, ó Deus, de um anjo para fortalecê-los, para que eles possam prosseguir, para que eles possam suportar o cálice do sofrimento deles, a cruz que talvez eles estão carregando. Ah, Jesus, e cada um tem a sua cruz, Senhor. Então, que o Senhor, neste momento, ó Pai, paire, meu Deus, pela humanidade toda, Senhor, e venha fortalecê-las. Que essa pessoa possa suportar esse momento em que ela está passando, talvez de dor, de sofrimento, e que o anjo do Senhor possa fortalecê-la, possa dar forças para ela continuar. Porque como Jesus, naquele momento em que estava ele e o Pai, somente ali no Monte das Oliveiras, nem os seus discípulos puderam vigiar com ele e adormeceram e não oraram. Muitas vezes também achamos que pessoas estão orando por nós ou estão nos ajudando em oração, mas muitas vezes não estão. Nós estamos apenas sozinhos, somente nós e o Senhor.
mas sabemos que é o suficiente, meu Deus, para que possamos ter a resposta de Ti. Então, meu Deus, que o Senhor possa ajudar todos os que sofrem nesse momento. Ah, Deus, vai de encontro agora, Pai, à necessidade, ao sofrimento de todos aqueles que gemem, que gritam, que choram nesse momento, ó Pai. E, meu Deus, traz a alegria, traz o consolo, traz o conforto aos corações. E coloca, meu Deus, essa pessoa de pé, fortalecida, que o anjo do Senhor agora toque nessa pessoa, meu Deus, e dê forças para ela, como o Senhor deu forças para Jesus, suportar aquele cálice que estava sobre ele. Ah, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, e que o Senhor, meu Deus, nos dê um dia cheio de paz e alegria, e que o Senhor abençoe a todos nesse momento que oram comigo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Deus abençoe a vida de vocês. Deixe seu like aqui no vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu convido você a se inscrever, a fazer parte aqui conosco para compartilhar os vídeos, para você enviar uma palavra de fé ao coração daquelas pessoas que você ama, dos seus amigos, dos seus familiares. Graças a Deus, Deus o abençoe.